Romanos capítulo 16. Continuando a reflexão que iniciamos semana passada, eu propus para os irmãos algumas coisas semana passada. No versículo 16, à medida que o livro vai terminando, Paulo usa uma expressão que é comum a ele em outros livros também. Pelo menos mais 3 vezes, além desse texto aqui, Paulo ele termina sua carta falando: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ele fala isso aos Coríntios, em 1 e 2 Coríntios, ele fala isso aos Tessalonicenses e ele fala aqui aos Romanos. Expressão parecida que Pedro usa também no final de 1 Pedro 5,14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Aí ele vai usar outra expressão. Vimos que esse não é apenas um desafio, mas é um mandato divino para o seu povo. Nós devemos saudar uns aos outros, saudar os santos. E essa expressão, ela no grego ali, a primeira expressão que Strong's usa é envolver nos seus braços. Então não é uma saudação somente do opa, beleza? Bom dia. Quando a Bíblia fala que nós devemos saudar uns aos outros, é muito mais do que dar um bom dia, boa tarde, boa noite. É nos abrir para recebermos. É acolhermos uns aos outros. E a Bíblia não faz distinção, né? Então não é que o outro deve te receber. Você também, como parte da igreja, você deve envolver os seus irmãos e suas irmãs nos seus braços. Você deve se abrir para um relacionamento orientado pelo Espírito Santo. Abra os seus braços para os seus irmãos. Saudai uns aos outros. Uma comunidade acolhedora. Uma comunidade que abre os braços. Só que Paulo usa essa expressão aqui. Olha, você precisa abrir seus braços, você precisa ser acolhedor, mas o seu beijo necessita ser santo. E como eu propus semana passada, eu não queria focar no beijo, se é beijo literal, se é físico, mas eu queria focar no santo. O que me parece ser muito importante para nós é sermos santos. É termos uma vida separada para Deus. Porque se eu tiver uma vida santificada, não só meu beijo será santo, mas o meu cumprimentar será santo, o meu ministério será santo, meu serviço será santo, porque é uma realidade que vem de dentro para fora. Qualquer coisa que não é santa, separada, pura, é significado da palavra, vai trazer contaminação. Mais dia, menos dia, no meio de um abraço, nós vamos ser surpreendidos pela espadada, pelo soco, pelo chute ou por palavras que matam. Por isso que Paulo fala, vocês precisam ser acolhedores, mas em santidade. E quando nós falamos santidade, santidade não é um caminho coletivo necessariamente. Se manifesta coletivamente muitas vezes, mas ele é uma decisão individual. Eu e você precisamos trilhar um caminho de separação. Precisamos buscar o Senhor e sermos enchidos do Espírito Santo. Isso é para o nosso bem, isso é para a glória de Deus, e é isso para nós não machucarmos as pessoas que convivem conosco. Porque se eu não for santo, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu não tiver uma vida que o Senhor ao longo do tempo tem tratado, tem derrotado o meu velho homem, tem crucificado a minha carne, eu tenho desistido das coisas próprias do homem caído e eu não tenho me revestido de um homem espiritual, quando eu for lidar com as coisas da minha vida, eu vou entregar o quê? Quando eu tiver que lidar com minha esposa, com meus filhos, com os irmãos. Então Paulo fala, irmãos, cuidem das suas palavras, cuidem da sua boca, que ela seja santa. E essa santidade, como vimos semana passada algumas passagens, a boca fala o que está cheio o coração. E o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Então o nosso coração necessita trilhar um caminho de santidade. Isso não é só urgente, irmãos, isso é fundamental.
Nós temos perdido esse apelo de clamarmos uns aos outros para buscarmos um caminho de santidade. Mas como vimos semana passada, Hebreus 12 vai dizer: sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu não me separar das coisas que desonram ao Senhor, esqueça. Nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não vamos ser empoderados com a santidade de Deus. E o que acontece com o tempo é que a própria santidade de Deus, ela deixa de ser uma coisa que nós ambicionamos e ela é uma coisa que começa a nos incomodar. Mateus leu nessa manhã João 3, né, o testemunho que o Senhor Jesus dá. Eu sou a luz, os homens não amaram a luz, os homens preferiram as trevas, porque a luz expõe nossos pecados. A luz expõe nossa incredulidade. A luz expõe nossa contradição das coisas que nós falamos, muito diferente das coisas que fazemos. Então os homens preferem se esconder nas trevas. Porque nas trevas ninguém vê minha lepra. Nas trevas ninguém vê a minha impureza. E nós nos contentamos e nós nos envelopamos de alguns ritos religiosos que anestesiam a nossa consciência diante de Deus e nos dão uma indicação que nós não estamos tão ruins assim. Mas o Senhor, Ele não está buscando nada externo, Ele está buscando sempre coração. Um coração que deseja e ama a sua santidade. Que, à medida que se aproxima da santidade de Deus, vai batendo, né, um senso de impureza pessoal, um senso de que eu não presto, essa miséria dessa consciência que eu deveria me consagrar mais ao meu Senhor, aquele que é o dono da minha vida. E isso gera, então, em nós humildade. A humildade, ela é fruto da santidade. E aí nós pensamos que uma pessoa santa é uma pessoa que não erra. Achamos que uma pessoa santa é uma pessoa perfeita. E não é. Né? João vai desconstruir qualquer paradigma nessa direção na primeira carta dele. Se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos. Então, a santidade não é uma pessoa que não erra. A santidade é uma pessoa que tem muita noção dos seus erros. E ele detesta isso. Ele detesta tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele pensa, aquilo que ele produz dentro dele, que ofende a santidade de Deus. Esse tipo de sentimento gera em nós temor, santidade, separação. Isso aqui não pode existir e subsistir em mim. Os irmãos sabem, eu gosto muito dessa expressão de Gênesis 28:16. Naquela experiência de Betel com Jacó, ali, Jacó lá naquele sonho que ele teve. Ali tem uma expressão que me chama muita atenção. Jacó, depois que ele teve aquele sonho e ele teve aquela visão de Deus, e ele fala assim: Deus estava aqui e eu não sabia. E eu acho que esse é um trabalho da santificação de Deus em nós. É trazer Deus para a nossa história. É trazer Deus para a minha experiência pessoal, diária, em todos os momentos. A sensação de santidade e de tirar as sandálias dos pés porque eu estou em território, em terra santa, não é num templo, não é numa casa, é na presença de Deus. Então, eu posso estar no meu banheiro sozinho ali, sem ninguém estar vendo, mas eu falo: Deus está aqui. Deus está aqui e eu não sabia, mas agora eu sei. Eu sinto a sua presença e eu vou escolher o caminho de santidade. Nas coisas que assistimos, nas coisas que falamos, nas amizades que temos, nas conversas que nutrimos, nos nossos sonhos, nas nossas esperanças. Deus, quando se revela, Ele muda a nossa vida. É o testemunho que todos nós que já cremos, nascemos de novo, demos lá no passado. Um dia, meus olhos foram abertos, eu entendi, vi Deus e Ele mudou completamente a forma como eu enxergo as coisas. Só que a santificação, esse processo de separação, ele é contínuo. Ele é a obra do Espírito Santo nos dias de hoje em nós. É a necessidade de começar a ver Deus no casamento. Ver Deus numa conversa com o próximo. Ver Deus no nosso trabalho. Ver Deus no nosso dinheiro. Ver Deus no nosso extrato bancário. Ver Deus nos nossos dons, no nosso ministério. Ver Deus entre os irmãos.
o que vai diferenciar completamente nossas reações e postura, está naquela pessoa que fala assim: eu vi Deus aqui, Deus está aqui, isso mudou a minha vida. E ele exige de mim uma resposta adequada sobre isso. Então, no versículo 16, Paulo vai dizer que nós devemos abrir nossos braços e termos uma vida santa. E no versículo 17, não é que Paulo, então, ele mudou completamente de lógica, de raciocínio. Ele continua aqui o raciocínio. Ele vai dizer, ok, então o que nós devemos fazer com as pessoas ao nosso redor que não amam e não desejam a santidade de Deus? Você deseja a santidade de Deus, você deseja honrar e glorificar a Deus na sua vida, na sua história, no seu comportamento. E o que você deve fazer com as pessoas que não querem isso? Então, versículo 17, Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Duas coisas terríveis aqui que Paulo vai dizer. E isso nós precisamos pedir do Senhor graça para entender que, como Paulo fala isso aos Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 3, Paulo vai dizer: a fé não é de todos. E ele pede oração porque ele está cercado de pessoas más. Ele está cercado de situações que tentam afastá-lo da santidade de Deus. A fé não é de todos. E nem todos, e nem nós aqui, e talvez se você for bem sincero, você pode se unir a mim em dizer que essa luta é uma luta que eu me incluo na percepção de que muitas vezes eu me afasto da santidade de Deus e tento me contentar com ritos e aparências religiosas. E aí os irmãos vão ter que aguentar o mau hálito da minha carne e do meu velho homem, mesmo que ele esteja encouraçado, vestido de aparência de piedade. Paulo vai dizer a Timóteo: aqueles que têm aparência de piedade, mas falta poder, foge desses. Foge desses, essas pessoas são terríveis. Por quê? Porque aparentam uma coisa, e aí nós abrimos nossos corações, abrimos nossos braços para acolher, só que essas pessoas não servem ao Senhor, servem a si mesmas. E elas então vêm e corrompem a santidade de Deus. Então Paulo fala: nós precisamos estar muito atentos a isso. Precisamos nos encorajar mutuamente para que, primeiro, que nós não sejamos uma dessas pessoas que traz perturbação, que não busca a santidade de Deus. E também nós precisamos ser essas pessoas destemidas e corajosas que estão pelo Senhor e não pelo status social. E não pela aparência, e não pela boa imagem, pela reputação entre as pessoas. Nós estamos pelo Senhor. Nós amamos a glória dele. A santidade dele deve ser inegociável em nós e no nosso meio. Se nós não temos essa clareza, o Senhor perdeu seu lugar de trono. Ele não é entronizado entre nós. O que está entronizado entre nós é a nossa amizade, camaradagem. E aí nós nos tornamos um grupo social, mas nós não somos a nação santa. Então eu gostaria de ler com os irmãos em Provérbios, pequenos versículos em alguns capítulos, e a gente então inicia aqui a reflexão. Muitas coisas nós podemos falar sobre isso. Nessa manhã eu gostaria de falar apenas de uma. E a consequência de um coração endurecido. E eu gostaria de encorajar os irmãos nessa reflexão. Os irmãos, por favor, meditem. Falar do versículo 17 de Romanos 16 não é fácil para nós, mas me parece que é importante cada um de nós entender essa orientação bíblica: afastai-vos. Quando afastar? Por que afastar? De quem afastar? O Espírito Santo precisa se revelar a nós. Então, Provérbios 24, versículo 26... é o versículo que usamos semana passada como base. Aqui nos é dito: como beijos nos lábios é a resposta com palavras retas. Então, um beijo santo está muito relacionado a um coração reto que entrega palavras retas para as pessoas. Capítulo 25, no versículo 12.
como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Capítulo 26, versículo 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Capítulo 27, e aqui que eu gostaria de trazer a meditação e o encorajamento para os irmãos, no versículo 6. Vamos ler o 5 também. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Senhor, mais uma vez estamos querendo te procurar nessa manhã. E queremos assentar-nos aos pés do Senhor Jesus como nosso perfeito mestre e permitir que Ele nos ensine por meio do Espírito Santo. Por isso rogamos que o Senhor abra a tua palavra, que o Senhor confirme aquilo que é do Senhor, aquilo que não é do Senhor, que o Senhor também por misericórdia a mim e aos meus irmãos, o Senhor dissipe do nosso entendimento, mas oramos para que o Senhor nos livre de todo engano. Algumas coisas são claras para nós, Senhor. E uma delas é que o Senhor merece toda a glória. E o Senhor merece que nós nos santifiquemos a Ti e tenhamos uma vida separada ao Senhor. E é isso que te pedimos. Que Teu Espírito Santo possa falar a nós e, pela Tua graça e Tua misericórdia, nos edificar juntos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Um importante paradigma que eu gostaria que os irmãos pensassem, porque nós ficamos muito melindrados. Eu por temperamento, eu sou uma pessoa muito preocupada com o que o outro pensa de mim, porque eu sou muito apegado aos sentimentos das pessoas, né? E talvez seja um processo que o Senhor está tentando tirar, porque entre os irmãos eu estou num lugar muito errado, né? Não dá para ser um irmão que traz palavra e estar preocupado com o que você pensa a meu respeito, né? Então o Senhor ele tem que fazer esse processo de desintoxicação e a gente às vezes fica muito preocupado com a opinião do outro acerca de nós. E nós tentamos salvar a nossa imagem e reputação acerca do outro, mas isso é uma das maiores condenações que nós temos, porque isso na verdade é uma tentativa de salvar nosso velho homem. Nosso compromisso com a opinião do outro, ela tem que ter uma medida muito exata na presença do Senhor. A nossa maior preocupação é a opinião do Senhor Deus acerca de nós. Isso realmente deveria ser muito inegociável para nós. Mas também temos que reconhecer que tem nos faltado mecanismos e processos que nos levam a uma vida de santidade. Então, nós temos investido pouco na meditação séria da palavra de Deus. Temos investido pouco em estarmos ajoelhados diante do Senhor, permitindo que Ele esquadrinhe nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos. Temos investido pouco nesse desejo de que Deus nos molde, nos mude, nos transforme. O que nós não conseguimos entender é que a disciplina, ele é um dos mecanismos de amor de Deus. Então nós sabemos bem isso, né? Hebreus 12, a gente leu isso semana passada, Hebreus 12, 5 e 6, o escritor de Hebreus fala assim, não, vocês não podem desanimar com a disciplina de Deus, é exatamente o contrário. Deus disciplina, corrige e repreende a todos os filhos que Ele ama. Não desanime quando pelo Senhor você é disciplinado. Essa palavra, Apocalipse 3,19, é assim que o Senhor Jesus também termina com a igreja em Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Isso é importantíssimo para nós. É importantíssimo para nós. Porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele tem uma sensibilidade aguçadíssima para qualquer situação que nós nos sentimos expostos ou disciplinados. Temos muita dificuldade com isso.
E nós não enxergamos que isso é um mecanismo muito natural que o Espírito Santo tem para nos tratar. Joe Sidlow Baxter, no Examinar as Escrituras, ele, eu sei que os jovens há alguns anos atrás estudaram, ele me ajudou muito a entender essa estruturação, inclusive ele faz essa separação com as epístolas de Paulo, ali de 2 Timóteo 3,16, quando ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a disciplina na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele vai dizer que o Senhor, por meio da palavra dele, ele sempre vai trabalhar nesses 4 pilares. Ele vem nos ensinar, trazer educação para a gente. Eu não sei sobre esse assunto. O Espírito Santo vem com as Escrituras e nos ensina. Senhor, o que o Senhor pensa acerca desse assunto? Eu penso isso aqui, ó. E aí, o problema é que nem sempre somos obedientes ao que o Senhor nos ensina, né? E aí ele faz essa distinção que me parece muito interessante da repreensão e correção. Então ele fala que repreensão é quando uma pessoa sabe o que é certo e não obedece. Então essa pessoa precisa ser repreendida. Você sabe o que é certo e você não está fazendo o que é certo. Então precisamos te repreender. E correção é quando nós fazemos o errado por termos entendido alguma coisa errada. Então essa pessoa precisa ser corrigida na sua perspectiva. Sabe por que você está errando nisso? É porque você interpretou e entendeu isso dessa forma. E as Escrituras, e somente a Escritura tem esse poder de nos ensinar, repreender, corrigir. E quando nós, a educação, o ensino, a repreensão e a correção não nos é o bastante, então Deus precisa trazer a disciplina dele. É a ferida do amor que nós lemos aqui em Provérbios 27, 5 e 6. Nós preferimos os beijos enganosos do que a ferida leal daquele que ama. Mas o Espírito Santo jamais te dará um beijo enganoso. O Espírito Santo jamais tratará aquilo que é impuro como puro para te agradar. O Espírito Santo jamais será conivente com o que você faz que desagrada a santidade de Deus. Jamais. Eu oro ao Senhor para que nós tenhamos nossos olhos abertos no tempo que se chama hoje, irmãos. Para que a gente não seja surpreendido naquele dia. Os irmãos lembram quando o salmista fala: o ímpio diz no seu coração: ninguém vê minha transgressão, e eu não pagarei nenhum preço por ela. É isso que acontece conosco. Com o tempo, aquela transgressão já nem nos dói. E a gente fala: minha vida continua a mesma, as coisas não estão mudando, eu acho que está tudo certo. Irmãos, o Senhor, ele vê tudo, sabe tudo, e nós prestaremos conta ao Senhor. Então, um dos mecanismos que o Senhor tem para nos repreender e corrigir é por meio dos irmãos, por meio da igreja. Quando já não é o suficiente o tempo com Ele, porque provavelmente nós já não temos mais tempo com Ele, nós não temos mais investido a ouvir a voz do Espírito Santo individualmente, e algumas coisas começam a ser externalizadas, e nós precisamos então, o Senhor deseja e faz isso, usar pessoas para que em nome dele nos repreendam, corrijam e nos disciplinem. E quando nós não aceitamos mais esse estágio, as Escrituras não dizem que nós devemos então ficar correndo atrás dessa situação para sempre. O que a Bíblia vai dizer é: ok, se uma pessoa chegou nessa situação, deixa. E também não significa que ela agora é inimiga, que ela é do diabo, porque Paulo vai dizer muito claramente isso para Timóteo. Ele vai falar: olha, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Existem pessoas que têm feito muito estrago, têm pregado heresias, têm feito muito mal. Mas, Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: Deus conhece os que lhe pertencem. Deus conhece. Não sou eu que vou dizer quem pertence ao Senhor ou não. Mas ele fala: o selo do Senhor é esse. Deus conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, em nome da santidade de Deus, para que isso não macule a minha experiência com Deus, para que isso não machuque a santidade do Senhor operando em minha vida, eu não desejo estar nisso. Isso faz toda a diferença entre realidade espiritual e religião. O religioso, assim como aconteceu com os fariseus, saduceus, escribas, eles olhavam para os outros e se achavam melhores. Nós não fazemos as coisas que você faz.
Nós somos mais santos que vocês. E é justamente o contrário. O que produz em nós santidade é a humildade. A humildade me leva a falar, olha, eu te amo demais para andar nesse caminho. Mas eu amo muito mais a Deus, que não quer que eu ande nesse caminho, do que andar com você. Então o que vai acontecer conosco? É que naturalmente, né, e eu estranho mesmo, irmãos, eu preciso dizer isso. Porque a Bíblia toda ela vai nos mostrar que não há comunhão entre luz e trevas. Não tem como, né, Belial e Cristo terem alguma concordância. Eu estranho quando nós estamos desejosos ou muito tranquilos no meio de pessoas que não amam o Senhor. É porque não faz sentido. Preciso abrir esse parêntese. Coríntios 5, Paulo vai falar, e eu não estou dizendo dos incrédulos não, viu? Porque se eu estivesse falando para você não se associar a um incrédulo, você tinha que sair do mundo. Não é isso. Existem muitos incrédulos que eu me relaciono porque estamos vinculados a um trabalho, estamos vinculados a um projeto, estamos vinculados a parente. Eu sou parente de uma pessoa que não crê no Senhor. Não é por isso que eu trato ela mal. Não é por isso que nós não vamos almoçar juntos. Mas não é ali que o meu coração descansa. Não é ali que eu tenho prazer. Se não for na Assembleia dos Santos, aonde eu vou ter prazer, irmãos? Se não for entre os irmãos que foram também chamados para serem santos, onde nós vamos descansar o nosso coração? Onde nós vamos ser repreendidos, corrigidos e disciplinados por Deus? Então eu tenho que falar para os irmãos, eu estranho bastante amizades com incrédulos. Amizades que eu estou falando. Porque Paulo vai dizer isso aos Coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem bons costumes. Não é você que vai transformar, eles vão te transformar. A santidade do Senhor vai começar a ser maculada e você, sem perceber, vai começar a aceitar coisas que antes você não aceitava. Piadas, gracejos, indiretas, coisas que desonram o Senhor. E nós vamos aceitando. E nós vamos convivendo com isso. Não foi você que os transformou, eles que te mudaram. E nós, então, começamos a negociar com essas coisas e nós não saímos dessas coisas. Porque o Senhor nos tirou dessa realidade. Paulo vai dizer aos Coríntios, em 2 Coríntios 2, vós sois o perfume de Cristo. Para os que creem, cheiro de vida. E para os que não creem, cheiro de morte. E é para ser cheiro de morte mesmo. Se alguém começar a conviver comigo no meu dia a dia, que não ama o Senhor e não crê no Senhor, se a minha vida não o levar para o arrependimento e ou não o levar para se afastar de mim, alguma coisa está de errado comigo. Verei um sal insípido. Não dou sabor das coisas santas de Deus. Abrir concessões demais. Quis ser amigo demais das pessoas. É impossível, irmãos. Nós precisamos ter um posicionamento muito claro no Senhor. Eu amo o Senhor mais do que qualquer pessoa. E aí os irmãos entendem quando o Senhor Jesus fala isso? Eu vim trazer separação mesmo. Eu trouxe a espada. E se você amar seu filho mais do que a mim, então você não é meu discípulo. E esse é um ponto fundamental para entendermos que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Eu te amo demais para não falar para você que você está errado. Eu te amo demais para consentir. Estou vendo você indo para o matadouro, eu estou indo ver você se autodestruindo e eu não vou falar nada. Porque senão eu vou perder sua amizade. Não, é o contrário. Eu te amo demais para ficar calado nessa situação. Você está perdendo a sua vida. Você está jogando ela fora. E eu preciso te dizer isso. Arrepende, muda de direção. É interessante, né? Efésios 4:29, algumas vezes nós já pensamos nisso, né? Eu acho que ele é um bom roteiro ali de Paulo. Paulo fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente aquela que é boa para a edificação. Algumas expressões falam no seu devido tempo, ou na minha versão fala assim, no tempo necessário, no momento necessário, e assim transmita graça aos que ouvem. 3 filtros que nós devemos sempre ter. 3 filtros. Senhor, livra da minha boca toda palavra torpe, toda palavra inadequada, não santificada, adjetivos que machucam, ironia, qualquer coisa que quando eu falo, o vocabulário já não ajuda na situação. A pessoa que está ouvindo vai ter que engolir aquilo e vai ter que processar. Palavras que maculam a santidade de Deus e palavras de baixo calão.
É muito fácil, irmãos. Qualquer coisa dessa, qualquer coisa que você teria vergonha de outra pessoa. Vou chamar aqui fulano para estar perto, para ouvir. A gente já não muda a forma como a gente fala, como age. Nós precisamos ser íntegros. Então Paulo fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tudo que você fala, absolutamente tudo, precisa ter como objetivo edificar. Se não for para edificar, fecha a boca. Não fala. Eu estou cheio de rancor com você, estou cheio de amargura, eu estou cheio de problema. Aí aquela represa ali, né? Chega aquela situação ali, a gente abre a boca. Falei, agora eu não vou edificar nada, agora eu vou quebrar tudo. Eu vou botar para quebrar tudo aqui. Eu quero destruir, eu não quero edificar. E mesmo eu tendo palavras adequadas, com um coração que deseja edificar, Paulo fala, saiba que tem o tempo certo. Tem um momento certo. Não acontece isso às vezes na educação dos nossos filhos? Meu filho está errado, eu preciso chamar a atenção dele, eu quero o bem dele, mas às vezes aquele momento não é o momento certo. Repreender o filho na frente dos outros. Às vezes não acontece isso com marido e mulher. O marido está lá fazendo uma coisa muito errada, aí a esposa, numa situação que não é o momento certo, ela resolve chamar a atenção dele. Então Paulo fala, não. Tem um momento certo para você falar, e esse falar seu precisa desejar construir e não destruir. Agora, nós temos garantia que ao falar as coisas certas, com a intenção de edificar, no momento certo, nós temos a garantia que vai dar tudo certo. Que as pessoas vão ouvir, vão agradecer, vão te dar um abraço. Já aconteceu com vocês o contrário? Você ora, pede ao Senhor, jejua, pede sua misericórdia, sabedoria. Existe uma situação que você precisa colocar para aquela pessoa. Essa pessoa está se autodestruindo, ela não está percebendo. Você prepara o momento, fala com ela e ainda azeda tudo. A conversa termina pior do que começou. Por quê? Porque Paulo fala assim, e assim transmita graça ao que ouve. E nós não podemos perder de foco o que significa graça. Transmitir graça ao que ouve. Tenho proposto isso para os irmãos algumas vezes. É quando a própria Bíblia fala que, profeticamente dizendo, no final dos tempos, a graça de Deus será considerada uma coisa barata. Nós não valorizamos a graça de Deus. Tenho para mim que a graça é a resposta de Deus para o coração quebrantado. A graça de Deus é a resposta de Deus para um coração quebrado. O coração quebrado, ele é quebrado pelo pecado. Seja o pecado dele ou o pecado ao seu redor. Então, quando nós pecamos e nós nos arrependemos desse pecado, genuinamente, legitimamente, quando nós olhamos nossas impurezas e nos aproximamos diante do trono da graça, o Senhor vem com a sua graça e nos perdoa. Nos purifica, nos abençoa com a sua presença, porque Ele é o Deus de toda a graça. Mas também não é só o pecado dentro de nós, é o pecado ao nosso redor. Por quê? Porque estamos num mundo de pecadores. Então meu coração pode ser quebrado por um marido alcoólatra, um filho que está usando droga. Meu coração pode ser quebrado por um profundo crise financeira, um desemprego, uma empresa que quebra. As situações desse mundo imperfeito também nos quebram. Uma doença, não é? Uma situação que nós nos sentimos traídos. Essas coisas são muito poderosas para nos quebrar. E um coração quebrado que vai ao Senhor, o Senhor dá a sua graça. Então preste atenção. A graça não é o primeiro passo. A graça é a resposta de Deus para um coração arrependido, quebrado, que precisa de Deus. Agora, se eu estou satisfeito no meu pecado, vivendo no meu pecado, vou dar carteirada para Deus, não, Deus é Deus de toda graça. Ele sabe, Ele entende. Você está errado e você não está usufruindo da graça de Deus, porque a graça de Deus é dada para o coração quebrantado. Aquele que não ama, ele fala, Senhor, miserável homem que sou. Aí sabe o que acontece conosco? Nós pegamos pessoas que estão vivendo em pecado, que amam o pecado, que não querem a santidade de Deus, só querem a graça de Deus. Eles não receberão
não receberão. A graça de Deus só nos é dada quando nós nos arrependemos. É por isso que o evangelho sempre começa com arrependa-se. Sempre é isso. Pregação de João Batista, pregação do Senhor Jesus, pregação em Atos 2, pregação em Atos 10, pregação de Romanos 1. Você é pecador. Você está destituído da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Aí você fala, Senhor, e agora? Agora eu vou te apresentar a graça. Eu preciso da tua graça, Senhor, então vem que eu te dou graça. E quantas vezes por dia? Quantas você precisar? E eu pequei nesse dia 38 mil vezes. 38 mil vezes te darei da minha graça. Mas não sem arrependimento. Não sem arrependimento. Porque você desonra e profana o sangue de Cristo na cruz. Você não valoriza a obra feita cheia de amor por você. Você só quer o perdão e a bênção dele. Para que você continue vivendo do jeito que você acha que deve viver. Então Paulo está falando, se essa pessoa que está te ouvindo está quebrada, ela vai receber graça do Senhor. Ela está com o coração aberto, ela precisa. Irmão, irmã, orem por mim. Tenho passado por essa tragédia pessoal, tenho passado por esses problemas. E aí nós podemos ter o privilégio de transmitir graça ao que ouve, porque o Senhor Jesus já falou, eu vim para os doentes. Se eu e você nos achamos ricos, abastados e de nada temos falta, você não precisa da graça de Deus. Você não precisa dele. É por isso que o Senhor tem seus mecanismos de disciplina para nos quebrar. E quando quebra e essas coisas escoam da nossa mão, nós vamos para o Senhor. E o Deus de toda graça, ele vai nos abençoar quando nos apresentamos a ele de forma correta. E nesse caminho, meu tempo explodiu, né? Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 23. Versículo 15. Se os irmãos depois quiserem meditar nesse discurso duríssimo do Senhor em Mateus 23, duríssimo do Senhor, é uma palavra do Senhor Jesus para aqueles que não precisam da graça dele. E todo aquele que acha que não precisa da graça de Deus, ele é cego. Ele é hipócrita. Ele é víbora. E é interessante, né? Víbora é um tipo de serpente peçonhenta. Tem o veneno dentro de mim. Raça de víboras. Vocês estão envenenados por dentro. Ele vai dizer que eles são sepulcros caiados. Por fora estão limpos, bem adornados, mas por dentro estão podres. Nós não estamos ouvindo muita graça do Senhor aqui, né? Nosso Senhor Jesus nesse discurso, né? Porque a graça vai ser a resposta para falar, Senhor, eu sou esse. Eu sou esse cego, eu sou esse hipócrita. Eu sou esse sepulcro caiado, eu sou. Então vem e bebe, experimente da minha graça. Enquanto nós não sentimos isso, nós ouviremos do Senhor isso. Então no versículo 15, preste atenção, irmão. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eu queria encorajar os irmãos a pensarem nisso. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Quando nós temos intenções humanas demais nas nossas relações, cuidado. Você pode transformar uma pessoa 2 vezes mais do que você num filho do inferno. 2 vezes mais do que você num filho do inferno. Expressão estranha para nós. Eu vou tentar contribuir com os irmãos da forma como eu penso. Mas por que o Senhor Jesus está falando disso? Por que o Senhor Jesus usa essa expressão? Essa pessoa agora está pior que você, hipócrita. Porque, pense bem, se você vê uma pessoa que você ama vivendo em pecado, uma pessoa que confessa crer no Senhor, dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, que tem o Espírito Santo, que diz que ama a palavra do Senhor, se você vê isso e você consente com isso, você se torna cúmplice dessa pessoa e você prejudica o juízo de Deus contra aquela situação. A pessoa pensa assim, até que eu não estou tão ruim não.
as pessoas estão me aprovando. As pessoas não estão me criticando. A pessoa se aproxima, a gente fala, não, tá certo, vive assim mesmo. Viva dessa forma. Continue dessa maneira. Pronto. Eu atrapalhei a obra do Espírito Santo de disciplina nela, porque eu deixei de colocar os marcos da santidade de Deus. Eu parei de ser uma pessoa que, entre aspas, traz constrangimento para ela. Quando ela fala assim, não, a vida que eu escolhi, aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles não aprovaram. E tem que ser um marco. E nós nos afastamos, como Paulo fala aos Tessalonicenses, para, entre aspas, tentar envergonhar essa pessoa. Sai desse caminho, esse caminho não é do Senhor. Mas se nós preferimos dar beijos enganosos, se nós encobrimos o amor, para usar as expressões de Provérbios 27, nós transformamos essa pessoa num filho do desperdício. E essa é a sugestão que eu gostaria de dar para os irmãos. Os irmãos sabem, né? Já vimos isso outras vezes. Essa palavra, inferno, na minha versão, Geena, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, sendo que 11 das 12 são palavras do Senhor Jesus. A única vez que aparece fora dos evangelhos, sem ser o Senhor dizendo, é na carta de Tiago. Lembra quando ele fala da língua? E a língua, o pequeno órgão, né, ele pode também ser posto em chamas pelo inferno. Ele também usa essa expressão. É interessante perceber que Tiago, presbítero em Jerusalém, servia a igreja de Jerusalém, usa uma expressão para os moradores de Jerusalém, eles não tinham dúvida nenhuma. E quando o Senhor Jesus usa essa expressão, os seus ouvintes não ficaram confusos. É quase que unânime que os estudiosos vão dizer que sim, o Geena, que o Senhor está dizendo aqui, que era um local, ele aponta, ele é uma tipologia para o inferno. Mas o Senhor não está dizendo aqui necessariamente da condenação eterna. O lago de fogo. O Senhor está dizendo de uma vida jogada no lixo. Então nós precisamos, rapidamente, nós não vamos ter tempo para buscar os textos, mas depois os irmãos, por favor, leiam e vejam se faz sentido isso. Lá em Josué 15:8, quando Josué foi dividindo a terra para as tribos de Israel, a área de Jerusalém foi dada a Judá, né, a tribo de Judá. E no versículo 8 do capítulo 15, nos é dito que ao lado de Jerusalém existia um vale, conhecido como Vale dos Filhos de Inom. Isso foi dado a Judá, e lá no texto fala assim, Vale dos Filhos de Inom, né, terra dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Então, no lado da cidade de Jerusalém, existia um vale, que nós vamos descobrir, em 1 Reis 11, que Salomão, quando ele se corrompeu e começou a seguir os ídolos e os deuses das suas mulheres, ele começou a oferecer sacrifícios de crianças a Moloque. E nós vamos, ao longo do livro de Reis, nós vamos descobrir que o lugar, o altar, o templo de Moloque foi construído ali no Vale de Inom. Nós temos o rei Acás, a Bíblia falando claramente que ele sacrificou crianças no Vale de Inom. A Bíblia fala claramente que Manassés sacrificou seus filhos no Vale de Inom. E depois os irmãos estudem isso. Realmente nós não vamos ter tempo para ver a crueldade da idolatria humana no povo de Deus. E nós chegamos aqui no avivamento proposto por Josias, lá em 1 Reis 23, que quando Josias ele reaviva a obra do Senhor, também tão bonita essa expressão, que eu gostaria muito que os irmãos considerassem, todo o avivamento do rei Josias começa quando a lei é entregue a ele, né, que ela estava perdida. Ele lê a lei de Deus, ele rasga suas vestes e ele faz uma aliança com Deus para obedecer a sua lei. É ali, irmãos, é sempre assim, irmãos, que a nossa vida é mudada. Eu não estou pedindo para vocês pensarem como eu penso, não estou pedindo para vocês concordarem comigo, eu estou pedindo para vocês irem para a Bíblia, amarem a Deus, leiam as Escrituras e falem, Senhor, eu quero fazer um voto e uma aliança contigo. Eu quero que a tua palavra me defina. Como eu posso viver sem pecar contra ti? Observando e guardando a tua palavra.
Josias amou a lei de Deus, fez uma aliança, chamou o povo se consagrou e ele começou a santificar o povo e santificar o nome de Deus. E uma das coisas que a Bíblia fala que Josias fez foi profanar o vale de Inom. E como ele profanou o vale de Inom? Então, quando Josias falou, não, esse negócio aqui de sacrificar crianças, filhos no templo de Moloque, isso aqui nunca mais vai acontecer em Israel. Jerusalém jamais vai acontecer isso. Então, todos os estudiosos concordam que o que ele fez naquele vale foi transformar ele num aterro sanitário. Ele começou a jogar os defuntos que não tinham dinheiro para sepultura lá, os animais mortos, o lixo da cidade. Ele jogou tudo ali no vale de Inom. E não é preciso dizer que não dá bom cheiro isso. E é por isso que é necessário, e era necessário, jogar enxofre naquele ambiente para que o odor da putrefação não subisse. E o enxofre com fogo, ele pega fogo ali. Então os irmãos conseguem perceber como que o inferno começa a aparecer muito para a gente ali, né? É o lugar que o fogo não se apaga. É aquele cheiro de carniça e de coisa morta. Mas mais importante, irmãos, que eu gostaria que os irmãos considerassem, que quando o Senhor Jesus vai dizer sobre isso, e ele falava isso para os leitores dele, e os judeus não tinham dúvida quando ele falava, porque Geena no grego é literalmente vale de Inom. Quando o Senhor fala assim, cuidado, para que a sua vida não vá para o lixão, não vá para o vale de Inom, você vai desperdiçar a sua vida, você vai jogar lá fora. É melhor você cortar um dos seus braços e jogar fora do que todo o seu corpo ser jogado no lixão. É melhor você arrancar um olho seu e jogar ele fora do que todo o seu corpo ser lançado no lixão. Toma cuidado com as suas palavras. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que professar um insulto ao seu irmão estará sujeito ao inferno. Está sujeito a ser lançado numa realidade de desperdício de vida. Irmãos, prestem atenção. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo nos chama para não termos uma vida desperdiçada, jogada fora. E como isso acontece conosco? É quando o Senhor deixa de ser nosso centro. É simples assim. Quando nós paramos de ter o senhorio de Cristo sobre nós. Palavra final. Agora, nós não vamos concordar? Algumas pessoas aí a gente pode olhar, principalmente, né, parente, filho, né? A gente fala assim, não, meu filho, por exemplo, ele casou, nunca traiu a esposa dele, está com 5 filhos, é médico, formado, tem casa no campo, iate, carro, já está guardando dinheiro para os filhos dele estudarem nos Estados Unidos. Só falta ele amar o Senhor. Eu estava com vontade de dar um grito aqui. Porque eu acho que a gente tinha que falar assim, irmão, então falta tudo. Falta tudo. Ele está jogando a vida fora. Ele está desperdiçando a vida dele. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Somos dele. Nossa vida é para ele. Tudo é para ele. Só falta converter. Não, então falta tudo. É interessante, reunião de oração, né? Alguém fala assim, queria pedir oração, meu primo, meu tio, vai fazer uma cirurgia amanhã. Aí o irmão está... Qual que é o nome dele? O nome dele é Zé das Couve. Ele é convertido? Não é convertido ainda não. Então vamos orar pela salvação dele também, né? Ora pela salvação dele, mas amanhã está errado. Você está reduzindo a sua existência, as coisas dessa vida. Te falta eternidade. Te falta temor do Senhor. Se eu não amo a Cristo, eu estou jogando a minha vida fora. Acredite nisso. Acredite nisso. Vida desperdiçada. Você vê uma pessoa que você ama. Você vê um filho, você vê uma esposa, você vê um marido jogando a vida fora. Não aceite isso. Aí não é para você brigar. É só para você falar assim, esse testemunho eu não dou. Eu não posso passar a mão na sua cabeça. Eu não posso ser conivente com isso. Eu não quero que você seja um filho do desperdício. Essa expressão aqui singular na Bíblia. Filhos do inferno, filhos do desperdício. Mas sabe por quê? E aí eu vou bater em todos nós. Você sabe por que isso não nos dói? Porque se meu filho está na fase lá da mocidade dele e está pegando uma gatinha todo dia, faz parte.
Se virou homossexual, irmãos, orem por mim. Meu filho é gay, porque a gente tem nossas reputações. Está tudo errado. O garanhão e o gay, o rico e o pobre, se não ama o Senhor, está jogando sua vida fora. Mas domingo você vem na reunião. Está errado, não é isso que nos garante. Filho, vamos fazer um acordo aqui? Vem todo domingo na reunião comigo, né? Oh, meu filho até pediu uma música, está andando certo. Não. E sabe por que isso não nos dói? Porque nos falta santidade pessoal. Nós não amamos o Senhor. E é por isso que isso não nos dói. Porque se eu amasse profundamente ao Senhor, quando eu olhasse qualquer irmão que não ama o Senhor, eu ia chorar por ele. Você precisa da pérola de grande valor. E nós abrimos mão de tudo para tê-la. Você não quer Cristo? Não me peça para abrir mão dele, eu não vou abrir. Não me peça para fazer concessões profanas, eu não vou fazer. Porque eu fui comprado, pertenço a ele, a minha vida é dele, eu sou dele. Você quer andar nesse caminho? Você vai, mas eu não vou nesse caminho. Você vai sozinho. Afastai-vos deles. E isso será um testemunho para eles, irmãos. Creiam nisso. Creiam nisso. Eu não sei o que significa quando o Senhor Jesus fala para que nos tabernáculos eternos você seja recebido pelos seus amigos. Eu não sei o que significa. Mas eu sei que haverá um dia que o Senhor, ele vai completar a obra dele em todos nós. E se aquele dia chegar e o Senhor mostrar para você que ele levantou pessoas que te amavam e te feriram por lealdade e por amor, eu acho que talvez você vá atrás das pessoas agradecer. E que não aconteça o contrário. Ô irmã, você me prejudicou, foi muito. Porque naquela situação que você deveria ser a santidade de Deus na minha vida, você foi conivente. Você preferiu a amizade. Você preferiu os laços sanguíneos. Você preferiu falar, não quero magoar, não quero. Não vá para esse caminho, você está jogando a sua vida no lixo. No lixo. Você irá comparecer diante do Senhor, é necessário esse senso, essa santidade. Deus está aqui, Deus deseja falar conosco. Os irmãos lembram lá em Judas, quando Judas fala assim, Judas tem a visão do Senhor vindo entre suas santas miríades, para quê? Para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpios pecadores proferiram contra ele. Haverá o dia que o Senhor trará convicção para todos nós. Convicção. João 16:8. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senso de pecado, noção de justiça e de juízo. E é muito interessante, né? Porque na continuação desse texto, Judas fala, sabe aqueles que estão na dúvida? Compadecei-vos deles, arrebatando-os do fogo. Sabe aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas situações que a pessoa está começando a cambalear na fé, está na dúvida, não sabe. Compadeça dele, pega, tira ele. Sai disso, não entra nesse caminho, é caminho de morte, é caminho de destruição. Se compadeça dos que estão na dúvida, tire-os do fogo, tire-os do caminho que vai destruir a vida deles. Antes que naquele dia o Senhor se manifeste e ele traga convicção que você jogou sua vida fora. Que você jogou a sua vida fora. Que o Senhor produza em nós uma assembleia que ame e deseja a santidade dele. Que o Senhor produza isso em mim, mesmo que o custo seja total. Impopularidade, sem amigos, mas eu não quero que você seja 2 vezes mais filho do inferno. Eu não quero te atrapalhar. Se eu acho que você está andando num caminho ruim, eu não vou passar a mão na sua cabeça e falar que vamos ver mais para frente. Não. Ame ao Senhor. Tema ao Senhor. Irmãos, nosso tempo acabou. Eu gostaria de encorajar muitos irmãos a considerarem que a disciplina é o ato mais legítimo de amor que você vai ter por uma outra pessoa. Nos falta discernimento espiritual para entender
as coisas que o Senhor odeia e as coisas que o Senhor detesta. Né? Já outras vezes mencionamos isso na igreja lá, quando o Senhor fala isso nas 7 igrejas do Apocalipse, né? Na igreja de Éfeso. Tenho a teu favor que você detesta as obras dos nicolaítas, obras essas que eu também detesto. Você sabe as coisas que Deus detesta? Você é conivente com as coisas que Deus detesta? Né? Que o Senhor abra os nossos olhos, que venhamos entender que às vezes nós, na tentativa de salvar alguém, nós estamos destruindo a obra do Senhor. E todo o nosso movimento não é um movimento para tentar salvar o outro, o nosso movimento é para que o Senhor nos salve a nós mesmos. Sempre é esse. Uma irmã, nessa semana, conversando comigo pelo Zap, irmã de outro estado. E eu tentei falar isso com ela. Falei, irmã, enquanto você tentar salvar seu marido, tentar salvar seus filhos, você não tem poder sobre isso? Tem. Algum de nós aqui consegue salvar alguém? A única pessoa que você pode permitir ser salva é você mesmo. Pelo Espírito Santo. E o que vai acontecer se você for cheio do Espírito Santo? Cheio da santidade de Deus? Você vai começar a exalar o perfume de Cristo. Popularidade? Acho que não é para os santos. Ser aceito por todos? Eu acho que não é para os santos. Inclusive, eu vou dizer que parece ser um bom sinal. Que os pecadores, que os hipócritas me desejem crucificar. Parece ser até um bom sinal. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, ai daquele que é louvado por todos, né? Porque ele é morno. Com os frios, com os quentes, ele vai. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que palavra dura do Senhor. Vocês, hipócritas, fazem de tudo para salvar pessoas, né? Proselitismo. Transformar a fé daquela pessoa na sua. Aí, quando você faz isso, vocês transformam essas pessoas em filhos do inferno 2 vezes pior do que você. Porque essa pessoa agora está andando num engano e numa aceitação de pessoas que ele tem que amam ao Senhor. Então, se eu amo ao Senhor, eu preciso me posicionar. E que nós entendamos isso, irmãos. As feridas, e aí a Bíblia não está adorando a pílula, é ferida mesmo. Mas preste atenção, a ferida daquele que te ama é leal. É uma tentativa de libertar sua vida do desperdício. Te trazer para a santidade de Deus, te trazer para a realidade do Senhor. Eu tinha falado com os irmãos, a gente poderia fazer essa oração terminando, eu não consegui mesmo. Riz, o que você acha? Eu continuo semana que vem? Eu não consegui entrar numa questão tão importante sobre Jeremias. O vaso quebrado no vale de Inom. O meu povo não emenda mais seus corações. Meu povo endureceu o coração. É incapaz de ser tratado. Não é mudado. Eu sou o mesmo. Só vou tendo mais camadas de religiosidade. E isso é o pior que pode acontecer comigo. Eu já aprendi a orar. Eu junto essas palavras com essa frase, né? E oro, prego. Não. Estou nem aí para isso. Eu só não quero chegar diante do meu Senhor. E ele falar, você desperdiçou a sua vida. Você jogou fora a sua vida. Sabe por quê? Porque você se transformou num vaso que não se trata. Então isso aí é Jeremias 19. Quando Jeremias pega um vaso do oleiro, chama os anciãos e os povos e pega esse vaso e fala, porque assim diz o Senhor, o meu povo se endureceu e não quer mais ser mudado, não quer mais ser quebrado. Ele já não ama mais a minha santidade, ele não ama mais meus mandamentos. Então, Jeremias joga esse vaso lá no vale de Inom e fala, e é isso que vai acontecer com o meu povo, jogado no desperdício do lixão dessa vida, amando os ídolos dessa terra, servindo falsos deuses, se definindo como ser humano pelas coisas e ambições desse mundo. Parabéns, sua vida foi jogada fora. Então, no final de um ano, no início de outro, como Levi falou, Marcelo falou, nada espetacular. De hoje para amanhã, nada muda, irmãos. A não ser no calendário juliano, né? Mas quem sabe, né, num ano novo, a gente fala, talvez, Senhor. Patrícia orou isso hoje de manhã, né, Patrícia? Quem sabe, né, Senhor? Eu quero ter um coração novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu já nem choro pelos meus pecados.
Eu nem choro mais pelos meus pecados. O Senhor tem misericórdia de nós. Que ele, como Jeremias 18, o Senhor o levou na casa do oleiro. E ele viu o oleiro trabalhando naquele vaso que se desmancha na mão do oleiro. O oleiro então pega a massa, embola ela de novo e começa a fazer um vaso novo. E Jeremias, o Senhor fala para Jeremias: está vendo, Jeremias? Se até um vaso, quando estraga, o oleiro muda e forma ele do jeito que ele quer. Eu tentei fazer isso com o meu povo. Só que o meu povo está tão endurecido que eles nem sentem que precisam ser vasos novos. Eles nem acham que precisam mudar. Dou nota 10 como esposa, dou nota 10 como mãe, dou nota 10 como marido, dou nota 10 como irmão, dou nota 10 como trabalho. E é por isso que o Senhor fala: Jeremias, pega o vaso e joga fora. Porque eles se endureceram demais. E não há mudança e não há transformação. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. O Senhor Deus está tentando nos salvar todos os dias. E Ele tem usado tantas pessoas de tantas formas que você nem imagina para tentar produzir em você arrependimento. E ao se arrepender, o Senhor oferece a sua graça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que 2024 seja um ano consagrado a Ele. E o primeiro passo é esse, né? Marcou muito, né, nas minhas reflexões com as irmãs, esse texto ali do início de Jeremias. Quando Deus fala assim: a única coisa que eu peço para o meu povo é que eles se arrependam. Arrepende, não é possível. Você acha que sua vida me agrada? Dá uma olhadinha na sua semana. Dá uma olhadinha na sua semana. Quanto tempo você esteve na minha presença? Quanto tempo você se prostrou diante de mim? Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou alguma coisa para você que transformou a sua vida, irmã? Irmão? Qual foi a última vez que o Espírito Santo mostrou para você um caminho mau e você mudou esse caminho? Qual foi a última vez, irmãos, que o Senhor abre os nossos olhos? O tempo é hoje. O tempo que se chama hoje. É por isso que em Hebreus 3:12, o escritor de Hebreus fala assim: tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por isso, aí ele vai falar então, exortai-vos uns aos outros. Sabe por quê? Porque o Senhor vai usar pessoas na nossa vida para produzir feridas leais. Nós precisamos abrir nossos olhos para isso. Quantas pessoas e situações que Deus tentou usar e nós simplesmente recusamos porque machucou. Então o escritor de Hebreus fala assim: irmãos, exortai-vos uns aos outros. É um mecanismo do Senhor para amolecer o vaso, para nos quebrar, para nós repensarmos e ressignificarmos nossa vida e Ele nos modelar. É que o Senhor nos livre de um coração individual, egoísta. Não preciso te ouvir, eu só preciso de Deus, não sei o que significa isso. Não valoriza a comunidade ou os irmãos como mecanismos de Deus para nos tratar. Então nós não estamos abertos para os beijos santos, mesmo que eles nos machuquem. Preferimos os beijos enganosos, né? Preferimos aqueles beijos que nos adulam, mas que não nos tratam. E nós continuamos andando por um caminho de desperdício, né? Estou indo embora, irmãos, calma. Em Mateus 16, não é isso que o Senhor faz com Pedro? É muito interessante o texto, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito és, Simão Barjonas. Quem te revelou isso não foi homem, foi Deus. Mas na mesma passagem, um pouquinho depois, e nos outros evangelhos acompanham isso, o Senhor começa a falar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Era necessário que a obra da cruz operasse nele. Pedro, o chamando à parte, o reprovou. Olha que audácia. Isso jamais acontecerá contigo, Senhor. Tem compaixão de ti mesmo. Ao Senhor, Pedro, vem cá. Arreda-te, adversário.
porque você cogita das coisas do homem e não nas coisas de Deus. Não seja pedra de tropeço na minha vida. Todo aquele que bajula e tem uma relação humana, ele se torna um problema para nós. Nós precisamos orar ao Senhor, que Ele levante homens e irmãs santas. Precisamos orar ao Senhor para que Ele nos consagre a Ele, para que nós não sejamos adversários do propósito de Deus. Aí vem um irmão, vem minha irmã, querendo ser consolado por causa da obra da cruz, nós vamos encorajar ele mesmo. Hein? Vai, irmão, nega seu eu, carrega a sua cruz, segue o Senhor. Não, mas se eu fizer isso, ó, minha popularidade. Nunca mais me chama para almoçar. Arreda-te, adversário. Ali não é que o diabo entrou dentro de Pedro, tá, irmãos? Alguns acham isso, né? Ah, o diabo entrou. Não, Satanás é um título. Que não é que o diabo o diabo também é um título. Esse anjo, inimigo de Deus, tem vários títulos, né? Diabo acusador, Satanás adversário. Alguém que se levanta contra. Então o Senhor está dizendo, Pedro, você está se levantando contra a vontade de Deus na minha vida. Eu não posso aceitar sua bajulação. Eu não quero beijos enganosos. Estou preferindo a ferida leal daquele que ama a Deus. Né? Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que, inicialmente, né, antes da gente tentar fazer qualquer movimento para fora, o Senhor precisa mudar-nos individualmente. Antes de eu tentar mudar você, eu preciso estar disponível e pedir para o Senhor me mudar, senão, quando eu tentar te ajudar, eu vou mais atrapalhar que ajudar. Eu preciso ser do Senhor. Eu preciso amar o Senhor. Senhor, quebra a minha vida. Faz-a de novo. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus.